Nenhum de fora. Quero saber dos meus alunos amados dos polos de Baixa Grande, Brumado, Caetité, Carinhanhã, Euclides da Cunha, Esplanada, Feira de Santana, Itamaraju, Jacobina, Macaúbas, Pintadas, Piritiba, meu pessoal de Reoferta, Santo Estevão, São Quinto, o pessoal de Chique Chique. Como foram os encontros presenciais? Rapidinho para mim saber como foi a experiência de vocês em todos os polos, com relação ao encontro presencial. Voltamos, né? Estamos retornando esse momento, um momento diferenciado. Por conta da pandemia, tinha sido suspenso, né? Por conta do contato e tal. Retornamos agora. E aí eu quero saber de vocês a experiência de vocês. Como foi? Gostaram? Tiveram dificuldade? Já que vocês já passaram por esses 2 encontros presenciais. Alguém está com a mão suspensa, acho que é a Gabriele. Boa noite. Joseildes, Boa sou noite, do Polo de Esplanada. Então, não tivemos Pronto. encontro presencial. O encontro foi pelo Teams mesmo. Foi pelo Teams. É porque, amados, assim, alguns polos não têm tutor presencial. Assim, eu não... Isso mesmo. Mas deu certo. Mas o polo de Esplanada tem o tutor presencial, só que está continuando a ser pelo Teams. É porque ele não reside, eu acho que ele é de Salvador, não reside no município do polo. Eu acho que é de Salvador. Rosiel. Tá certo. Gabriele, quer falar? Gabriele está com a mão levantada. Oi, Pro. Oi, colegas. Boa noite. Eu sou do polo de Itamaraju, Pro. As aulas presenciais, o nosso polo não tem tutor presencial, que reside no polo. As nossas aulas presenciais estão sendo ótimas, está sendo bem... como a nossa tutora, ela não é tutora apenas de um polo, as outras colegas, os outros colegas dos outros polos estão fazendo as aulas junto com a gente. Está sendo muito bom, porque o pessoal está bem participativo, a gente está conseguindo entender bastante o assunto, porque além da sua aula, a gente tem também a aula com a tutora, e a tutora aprofunda mais um pouco no conteúdo, está sendo muito bom. Olha, elogios para a tutora, que legal, muito bom ouvir isso, amados. Caroline. Quer falar, Wada? Como suspensa. Pessoal, Caroline Nunes. Amados, o que é que Professor, boa noite. Eu queria até lhe parabenizar. Na aula passada que a gente teve com o tutor, a senhora colocou a correção da nossa atividade, né? Aí, quando eu olhei, eu fiquei feliz, porque eu vi que as questões que eu tinha feito, eu fiz algumas de um jeito diferente, só que os resultados estavam dando igual. Aí deu pra gente comparar, entendeu? Isso, se ela fizer isso de novo, eu agradeço, porque agora vai ter outra lista. Sim. Aí, se depois a senhora passar assim, um gabarito pra gente comparar nas suas respostas, vai ser muito legal. Eu gostei da última aula com a tutora. É bom porque vocês têm um gabarito comentado, né, das questões de vocês, e aí, às vezes, o jeito que vocês respondem, vocês chegam na resposta correta, só por outro caminho. E não quer dizer que vocês estão errados. Só quer dizer que vocês escolheram um caminho diferente do que eu escolhi, mas está certo também. Mas é legal, né, amados? Vamos pensar nisso para o nosso cronograma 3. Hoje é muita informação, muita coisa para a gente conversar. E aí, assim, vamos aproveitar também o nosso momento. Eu comentei, até com os tutores passei, porque vocês estavam iniciando o integral, né? Que vocês vão, pelo roteiro, vocês estariam iniciando o integral agora. E aí a gente já aproveitou o encontro presencial, porque vocês têm 2 encontros presenciais antes desse. E a gente já aproveitava e já dava fundamento, porque vocês já vinham até com a base melhor para o encontro síncrono de hoje. Mas, assim, no geral, pessoal, esses encontros presenciais, eles somam com os encontros síncronos, né? Trazem um olhar diferenciado, trazem um outro momento para vocês. E a gente sempre tenta, de um jeito ou de outro, tentar ajudar vocês aí nas dúvidas, nos questionamentos, nas listas, no conteúdo. E, assim, o professor tenta auxiliar, o tutor também tenta auxiliar vocês, e a gente espera que também continue dando certo. Enquanto presencial, em cálculo 2, vocês não tem mais, viu?
Então, encontro presencial só era aqueles dois, são 2 encontros presenciais que vocês já tiveram. E agora nós temos um encontro 5 esse mês, é único esse mês, que é o de hoje, e nós vamos ter só mais um encontro 5, que é de hoje a 8, ou de hoje a um mês. Então, a gente tem um encontro em novembro, que é hoje, e um encontro em dezembro, que é de hoje a um mês. Por isso que eu quero conversar com vocês. Então, vou compartilhar aqui nossa tela, compartilhar nosso material, para a gente falar um pouquinho sobre os cronogramas. Vou falar sobre o cronograma dessa unidade 2, vou falar da unidade 3 rapidinho. Vou explicar por quê, porque a gente precisa correr com relação ao tempo. Mas que bom que ajudou vocês, amados. Acho que já está compartilhando, né? Nosso cronograma, nosso material. Já está aparecendo sim. Vou fechar minha câmera para a gente focar agora no nosso conteúdo, principalmente nas nossas datas. Pessoal, unidade 2 finaliza essa semana, viu, meu povo? Essa semana vocês têm que finalizar minha lista de exercício e enviar. Lembro que vocês têm até o dia 5/11, que é o último dia da unidade. Então, a unidade 2 se encerra no dia 5/11 e vocês têm até essa data para enviar a minha lista de exercício. Dia 6/001, já não aceito mais as respostas, viu, amados? Então, a data limite é dia 5/11, certo? Então, se atentem, porque o tempo vai correr, vocês... Quem ainda, né, ainda está desenvolvendo a lista, corram quanto tempo, não deixe para enviar no último dia, é o que eu sempre falo, não deixe para enviar no último dia, porque se acontecer algum problema com a internet de vocês, ou algo nesse sentido, vocês vão ficar sem a nota, certo? Então, vocês estavam com essa atividade aberta do dia 28 até o dia 5. Pessoal, esse é o nosso cronograma 2, ele se encerra no dia 5, essa semana. Mas, amados, vou até deixar minha câmera aberta para vocês ficarem olhando, para vocês não enjoarem muito minha cara, porque vocês só vão me ver daqui a um mês. Amados, o nosso próximo encontro vai ser no dia 1º de dezembro e nós só temos um encontro da unidade 3. Então, nessa unidade 2, nós tivemos 2 encontros 5, nos 2 encontros presenciais. Então, foi um suporte bem maior. E pelo menos eu acredito, né? Que tenha sido um suporte maior, porque vocês tiveram esses momentos. Na unidade 3, vocês só vão ter um encontro síncrono, viu? Então, vocês não têm encontro presencial e vocês vão ter apenas um encontro síncrono do conteúdo. Por isso que eu aconselho vocês a estarem se debruçando sobre essa lista e tentando ao máximo tirar a maior nota possível nessa lista de exercício, porque vocês vão ter uma base melhor no sentido de mais encontros, tiver os encontros presenciais, essa questão também das resoluções da lista que foi disponibilizado. Então, todo esse material, tudo isso auxiliou vocês, o que não vai acontecer no encontro 3. Na unidade 3, o máximo que a gente pode tentar é os gabaritos, trazer para vocês comentado, porém, vocês só vão ter um encontro síncrono, e vocês já sabem como é nossos encontros síncronos, são bem corridos, viu, amados? Então, só para chamar a atenção. Vou falar rapidinho do nosso cronograma da terceira unidade, nossa última unidade, finalizando o componente, porque nós já vamos pegar o nosso encontro síncrono no caminhado das coisas, né? Já no meio dos conteúdos. Então, vou passar para vocês aqui rapidinho sobre o nosso cronograma da unidade 3, porque ele é diferenciado, viu, amados? Então, nessa unidade 3, nós vamos ter agora atividades diferenciadas. A unidade 3, ela inicia no dia 7 e finaliza no dia 17. Só que esse dia 17, ele é a data limite para ser colocadas as notas no site. Por isso que as atividades avaliativas elas são fechadas antes, porque nós temos que ter um período de tempo para ser feito, né, as correções e ser lançadas as notas. Então, dia 7 se inicia, aí vocês têm um cronograma, né, vem detalhando a questão dos conteúdos. Nós vamos ter a parte integral, a área integral definida. No dia 1º, vejo que a gente tem uma aula online, é o único momento online que nós vamos ter de encontros na unidade 3.
aí vem falando depois dos nossos próximos tópicos. Aí vou só falar para vocês rapidinho sobre como vai ser as atividades e questão das datas. Pessoal, só vou pegar um pouquinho desse momento, já na unidade 2, por conta que a gente não vai ter tantos encontros, a gente só vai ter um encontro. Então, eu quero frisar desde agora, para que vocês estejam atentos. Ó, nós vamos ter um questionário, viu? Então, na unidade 3, nós temos um questionário avaliativo que ele vai acontecer no dia 6. Então, no dia 6 do 12, bem próximo do nosso encontro 5, no encontro 5 é no dia 1º, no dia 6, a gente tem o período, né, para fazer o questionário online. Se vocês não conseguirem fazer esse questionário online no dia 6, entrem com o pedido de segunda chamada, o mais urgente possível, porque a segunda chamada vai ser no dia 8. Dia 6, a primeira chamada, o nosso questionário online. Quem não conseguir, dia 8. O que é que vai entrar aqui? Aquele velho plano de aula. E dessa vez vai ser sobre a temática de integrais. Então, vocês têm até o dia 17. Já o plano de aula, ele é mais curto, ele fica aberto durante toda a unidade. Vocês podem enviar o momento que vocês quiserem. E ele vai ficar aberto até o último dia. Só que é interessante que vocês estejam enviando antes, porque a gente comece a corrigir antes. Não deixe para enviar de última hora também, não. Então, vocês têm até o dia 17 para enviar um plano de aula envolvendo a temática de integrais, certo? Essa vai ser a nossa atividade avaliativa 1. Então, nós vamos ter 2 notas na unidade 3. Uma valendo 3 pontos, que é o plano de aula de integrais, e a outra vai ser valendo 7 pontos, que é o nosso questionário online. Não conseguiu fazer o questionário online, a segunda chamada é no dia 8, por meio de uma solicitação de segunda chamada, viu, amados? Vocês só terão direito a essa segunda chamada se entrarem com pedido, justificando porque vocês não conseguiram acessar nesse período. Então, dia 6 e dia 17 são as datas para vocês estarem atentos, né? Com relação à unidade 3. Então, é diferente porque a unidade 1 e a unidade 2, vocês tiveram só uma lista de exercícios, ficou disponível toda a unidade, aberta para vocês enviarem, e não tivemos questionário online, o que vai acontecer agora na unidade 3. Então, na unidade 3, um plano de aula valendo 3 e um questionário online valendo 7. A partir da semana que vem, já é a unidade 3. O que é que acontece, amados? Assim que vocês estarem enviando as atividades, nós vamos estar corrigindo, lançando as notas no portal Sagres. Quando terminar de lançar todas as notas do portal Sagres, da unidade 2, aí eu disponibilizo o gabarito, viu? O gabarito, ele só é disponibilizado depois que todas as notas são lançadas. Até porque a gente tem essa conversa, principalmente eu com os tutores, para saber sobre as correções. Às vezes eu mesmo erro no gabarito, que nem teve algo com relação a isso, que a gente já consertou, certo? Então, fica mais algo interno entre a gente. E depois que está tudo ok, que a gente vê que está tudo ok, para que vocês também não saiam prejudicados de forma alguma, a gente lança as notas no Sagres. E depois que as notas são lançadas no Sagres, todas elas, a gente lança o gabarito aqui para vocês, certo? E aí, quando lançarem o gabarito, vocês fiquem atentos. Por quê? Porque vocês terão um período para entrar com solicitação de recorreção de prova, caso vocês queiram, né? Se vocês quiserem, acharem que a correção não foi adequada ou que houve algum erro na correção, vocês têm 48 horas depois que o gabarito é disponibilizado para pedir essa recorreção nas atividades de vocês. Então, fiquem atentos também, mas eu vou estar sempre comunicando ou aqui pelo Teams ou então colocando no ar. Então, é interessante que vocês fiquem atentos também com relação a isso. Tranquilo, amados? Nossas datas, tudo certinho? Tranquilo, pronto. Então, ó, unidade 2, que vocês têm que se dedicar ao máximo para garantir uma nota muito massa e muito boa até dia 5, viu? Para enviarem a nossa lista de exercícios. Depois vocês entram na unidade 3 e aí vocês vão até dia 17 de dezembro para enviar um plano de aula valendo 3, que vai ficar aberto durante toda a unidade, e para fazer o meu questionário no dia 6. Amados, ó, o que é que eu vou alertar vocês e vou pedir, aconselhar. Se dediquem nessa lista para que vocês tirem uma nota boa e vocês não vão para a terceira unidade, assim, precisando de uma nota alta na terceira unidade, porque isso é ruim para vocês, porque o período de final é bem próximo, vocês têm outros componentes, possa ser que vocês
não sei a situação de cada um, mas possa ser que vocês não fiquem em uma final só de um componente, certo? Então, para que vocês não fiquem no final da unidade. Peraí, amados. Aí, para que vocês não fiquem, né? Nesse final de unidade, nesse final de semestre, assim, preocupados. Em uma situação complicada para vocês, certo, amados? E é como eu sempre falo, tentem ao máximo não ir para a final. Nós só vamos ter mais um encontro síncrono e já vamos finalizar o componente para a nossa final. Então, tentem não ir para a final, viu, amados? Aí, o que acontece? Minha filha está aqui descabelada. Já tô doida que ela durma, mas não dormiu ainda. Aí, o que acontece, amados? Fechamos nossas datas. Com o nosso próximo encontro, a gente vai focar nos conteúdos da terceira unidade. Tudo certo, né? Tudo certo com nossas datas, tudo certinho, unidade 2, unidade 3. Agora, vamos falar de um novo conteúdo que está aparecendo para vocês agora. Vocês já estudaram integral? Já começaram? Já viram o símbolo? Já deram uma olhada? Já tiveram curiosidade de tentar resolver as questões? Na aula presencial de quinta. A aula presencial já serviu para me dar uma base, né? Para vocês irem para o encontro de hoje. Então, hoje, amados, vai ser o nosso momento de integral. Vou falar com vocês sobre as teorias, vou falar com vocês sobre algumas propriedades, sobre o que é essa ideia de integral, e vou falar para vocês a principal formulazinha para que vocês consigam resolver qualquer integral, desde que ela não seja as trigonométricas, mas dá para a gente resolver quase todas. Bloco 2, tudo ok? Ninguém tem dúvida? Deixa eu ir fechando para a gente ir para o nosso roteiro. Bloco 3 também, ninguém tem dúvida? Vamos para a nossa aula. Aparecendo para vocês a antiderivada, amados? Sim. Sim, Pro. Pronto. A integral está diretamente relacionada com derivada. Então, quando a gente fala de integral, é um novo conteúdo que ele surge a partir dos estudos da derivada. É como se a gente fosse estudar agora a volta do processo. Por enquanto, certo? Nesse primeiro momento, é como se a gente estivesse estudando a volta da derivada. Como é a volta da derivada? Como nós estamos estudando derivada, nós temos uma função, derivamos ela, e a partir dessa derivada a gente encontra uma nova função, ou até mesmo uma constante. E aí a gente viu uma diversidade de teoremas, né, envolvendo a derivada. Quando a gente vai para a integral, ela é o que muitos chamam no início de antiderivada, fazer o processo contrário. É como se a gente saísse de f' de x para chegar em f de x. Ou seja, a gente sai da primeira derivada para a função que foi a função original. Então, a gente faz o processo inverso da derivada. Por isso que em muitos lugares, amados, quando vocês estiverem estudando integral, ele sempre inicia com a palavra antiderivada. Anti quer dizer processo contrário. Então, processo contrário da derivada. Aqui nós temos uma ideia. Digamos que uma função seja uma função qualquer, f' de x. Aqui nós estamos entendendo que esse f' de x é uma derivada. A primeira derivada, porque só tem uma linha, de uma função f de x qualquer. Ou seja, dessa função que eu tenho, que é essa f', teve uma outra função, que foi uma função que sofreu o processo de derivação, que deu origem a ela. Então, toda derivada, ela vem de uma função que sofreu o processo de derivação. Mas existe uma função original, uma função inicial, que deu todo o nosso estudo. Então, nós temos aí o processo de antiderivar. É a gente tentar sair da derivada e chegar na função que originou essa nova função. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, só para a gente entender um pouquinho sobre essa ideia da volta da derivada, do processo contrário.
Nós temos aqui, pessoal, a função f de x igual a 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5. Vamos relembrar a derivada. Qual é o teorema principal, assim, na hora de derivar? Para a gente derivar uma função, digamos que eu tenho essa função 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5. Qual é o principal teorema para a gente derivar essa função? Quando vocês vão derivar essa função, o que é que vocês utilizam? Como é que vocês calculam a derivada? Para calcular a derivada, tem que descer o expoente multiplicando com o número, né? Pronto. Desce o expoente multiplicando. Vão gravando as palavrinhas, ó. Que a colega de vocês falou tá corretíssima. O expoente, que nesse caso aqui é o expoente 3. É o 3. Isso, ele vai descer multiplicando. E a partir disso, o que é que acontece com o expoente? Diminui menos 1. Diminui menos 1. Gravem aí essas palavrinhas que vocês me disseram, para a gente entender futuramente sobre isso. O expoente desce multiplicando, não é isso? Na derivada. O nosso expoente vai se tornar um novo expoente que a gente vai subtrair 1. Expoente desce multiplicando e esse novo expoente vai ser ele menos 1. Ou seja, essa função, o expoente 3 ia descer multiplicando. 3 vezes 4 dá 12. O nosso expoente passa a ser menos 1, então fica ao quadrado. Então, nós temos aqui 12x ao quadrado e 4x ao cubo. Esse x ao quadrado, esse 2, ele desce multiplicando. E o x que está elevado a 2 vai ser 2 menos 1, que fica a 1 e a gente não precisa colocar. E a derivada de uma constante a gente já viu que é 0. Então, nós temos aqui essa função, 12x ao quadrado mais 2x. Essa função, ela é uma função que foi originada da derivada dessa função acima. 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5. Quando a gente deriva essa função, a gente chega em 12x ao quadrado mais 2x. Ou seja, existe uma relação entre essas duas funções. F de x, esse f pequenininho, e aquele f maior. Quer dizer que uma dá origem à outra. Então, uma tem relação com a outra. Então, a partir dessa função aqui inicial, eu consigo derivar e chegar nessa nova função. Então, elas estão relacionadas as duas. Essa é a inicial, e a gente deriva ela e chega nessa secundária aqui. Então, nós temos aqui uma relação de derivada. O processo da integral diz o seguinte, que vocês vão ter essa derivada que vocês encontraram e vocês precisam encontrar essa função original. Esse é o processo da antiderivada. É a gente estar com a derivada na mão e conseguir voltar para essa função inicial. Esse é o nosso processo, amados, que nós temos que aprender aqui agora. Sair da derivada e voltar para a função original. Aqui a função original, a gente derivou, chegou em 12x ao quadrado mais 2x. E como fazer para sair de 12x ao quadrado mais 2x e voltar para 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5? Como é que a gente retorna? É esse o procedimento que nós vamos aprender agora para a integral. Só que antes da gente passar para esse novo procedimento da integral, eu vou fazer aqui uma comparação com vocês. Só uma fala aqui rapidinho. Vamos observar aqui nossas funções. Ô, Pro, Diga, Mara. a questão da derivada vai sempre ser só na primeira derivada ou pode É a primeira continuar derivada. derivando? Só na primeira, né? Isso. Só na primeira, Mara. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Vejam a função g de x que eu tenho aqui embaixo. G de x é igual a 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 17. Essa é a minha função g de x. Observe a função g de x,
que está sendo dado aqui embaixo, e observe a função f de x, o f maior, que está sendo dado lá em cima. 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5. Então, observe essas duas funções. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Essas funções, elas são iguais? A função f de x e g de x Sim. pode ser considerada igual, Pro. Ela não é derivada? Não, Matos, acho que vocês... Não acho que ela seja igual, As não. funções são diferentes. São As funções diferentes, são é. diferentes, as derivadas que são iguais. Observe essas duas funções que eu tentei colocar aqui de amarelo. Esqueça a derivada. Por enquanto, é só a função. Só a função. F de x, 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 5. E g de x igual a 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 17. Vocês acham que essas duas funções são iguais? A função em si é Acho que diferente não. as São duas. diferentes. São Diferente. diferentes, né? Vocês acham que na hora que eu for desenhar o gráfico dessas duas funções, o gráfico vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo comportamento, a mesma coisa? Serão diferentes. Vão ser Então, diferentes, Pro. vão ser diferentes. Então, aqui vocês conseguem perceber que eu tenho duas funções que são funções diferentes, que no gráfico, os nossos gráficos vão ter comportamentos também diferentes. Pode ter momentos que coincidam, o mesmo comportamento de um, comportamento do outro, pode acontecer, só que são gráficos diferentes. Agora eu quero que vocês derivem a função f de x. A gente já viu que dá 12x ao quadrado mais 2x. E qual é a derivada de g de x? Mesma coisa. É a Porque o mesma. menos 17 é constante e vai ficar como zero. É. Então, amado, surge para a gente aqui agora um probleminha. Se eu tenho essa função e eu vou derivar, com certeza eu chego nessa daqui, que é f de x igual a 12x ao quadrado mais 2x. Se eu tenho g de x e vou derivar, com certeza eu vou chegar também em f de x igual a 12x ao quadrado mais 2x. Mas se eu tiver só essa daqui, como é que eu vou saber se a função que originou ela foi a de cima ou a de baixo? E aí, então, amados, o que é que acontece? No processo de antiderivada e de integral, vocês vão ver que a gente pode ter uma infinidade de funções que vão gerar a mesma derivada. Então, nós vamos ter aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar essa função e essa outra, basta que a gente mude as constantes. Esse último termo, eu posso colocar qualquer termo aqui, a minha derivada vai sempre voltar para essa. Então, pessoal, nós vamos ter que ter cuidado também no processo de antiderivada para saber, será que a gente retorna para essa ou retorna para essa? E como é o processo? E é isso que a gente vai aprender agora. Eu só não sei para vocês essa questão para vocês entenderem que nós podemos ter diversas funções que têm a mesma derivada. Aqui é o exemplo de duas delas. São funções diferentes, gráficos diferentes, só que as derivadas são as mesmas. E aí, pessoal, isso aí vai surgir essa palavrinha aqui, ó, esse K. Quando vocês forem integrar qualquer função, vocês têm que colocar esse K ou C, de preferência maiúsculo. Indica uma constante. Quer dizer que a gente tem o processo de derivada, que é esse daqui, mais uma constante que foi derivada. Só que a gente não sabe qual é a constante. Então, a gente não consegue definir ao certo qual foi a constante que originou a derivada. Então, por exemplo, a partir dessa derivada, mesmo com o processo de antiderivada, a gente não consegue saber se foi o 5 ou se foi o menos 17, porque ambos chegam no mesmo resultado. Então, todas as vezes, essa é a primeira informação que eu quero que vocês gravem para as resoluções de integral. Todas as integrais, todas elas, quando vocês estiverem fazendo o processo, vocês precisam, no final dela, ou colocar o C, ou colocar um K, ou qualquer outra letra, desde que vocês sinalizem que representa uma constante. Constante é qualquer valor, viu, Matos?
Pode ser raiz de um número, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, qualquer um. Mas precisa que seja uma constante. E isso não pode faltar em nenhuma integral. Nenhuma, qualquer que seja ela, é a primeira coisa que eu vou dizer para vocês aqui, não pode faltar. Por quê? Porque nós temos, infinidade de funções que dão origem à nossa primeira derivada. Então, a gente não tem como garantir para vocês. Se eu só escrever isso aqui, f' de x, ou só f de x, como está escrito aqui, f de x é igual a 12x ao quadrado mais 2x. Essa função foi uma função que foi originada a partir da derivada de uma nova função. Qual é essa nova função? A gente não consegue definir de certeza. Pode ser essa daqui, pode ser a de cima, pode ser mais 17, pode ser menos 5. Nós temos uma infinidade. Então, por isso que nós utilizamos uma letrinha maiúscula no final de todo o processo para indicar que existe ali uma constante que foi derivada e que a gente não pode definir, não tem como definir, porque são infinitas possibilidades. Tranquilo até aqui, amados? Essa letra pode ser a letra K ou C. Então, a maioria dos livros utilizam C, que é que a maioria dos livros hoje de cálculo utiliza o C maiúsculo. Pode aparecer o K? Pode também. Pode aparecer outra letra? Pode, desde que essa letra seja sinalizada em algum momento que é uma constante. Então, se você colocar, por exemplo, só o K, como eu estou falando, o K e o C são comuns dentro dos livros de cálculo. Então, a gente já subentende que é uma constante. Agora, se você coloca aqui um F maiúsculo, a gente pode associar a alguma relação de função ou não. Então, é interessante que vocês sinalizem que é uma constante. Mas os principais, viu, amados? K maiúsculo e C maiúsculo. Só que na maioria dos livros é utilizado o C. Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês utilizem o C também. Até porque fica mais fácil, né? Constante, C maiúsculo, aí fica mais tranquilo. Tranquilo, Lado? Tranquilo. Ô, Pro, teria como você explicar essa questão da constante mais uma vez? Fiquei um pouco perdida. Constante é um número, amada. Por exemplo, menos 17, o 5, eles vão ser sempre números, eles não têm nenhuma letra acompanhando ele, é o termo independente da função. Então, aqui não tem nenhum x, tá vendo? Eu só tenho menos 17. Como aqui em cima eu só tenho mais 5. Então, esses são, no caso dessas funções, a constante. Quer dizer que é um valor qualquer. Pode ser valor positivo, pode ser valor negativo, pode ser uma função menos 17 sobre 5, pode ser uma raiz, mais raiz de 10. Qualquer número. Só que não tem letrinha, não tem incógnita. É só um número, só representa um número. Essa é a ideia de constante. Agora, Marcos, nós vamos para as nossas regrinhas de derivar. Só que antes de chegar nas regrinhas de derivar, eu queria ir para a principal delas, que aí vocês conseguem também entender essas aqui. Depois eu volto para essas duas. Vamos para a principal para vocês entenderem o processo da integral. Primeira coisa, o símbolo, viu, amados? Olha que símbolo mais bonito. Quando vocês chegarem dizendo que vocês estão estudando integral, que aparecer esse símbolo, vocês já podem ficar todo mundo se achando que é um dos símbolos mais tops do curso de licenciatura em matemática. Inclusive, também um dos mais temidos, mas é tão fácil que eu não sei porque o pessoal tem medo. Primeira coisa, amados, é o símbolo. Normalmente, quando a gente trabalha com a derivada, é filinha, ou dy, dx, ou dx. Quando a gente trabalha com a integral é esse símbolo, parece uma curvinha. Tem um símbolo, acho que até alguma coisa de música, que é parecido com isso aqui. Então, esse é o nosso símbolo de integral. Todas as vezes que aparecer esse símbolo para vocês, está dizendo para vocês que vocês terão que integralizar a função. Acho que é assim, viu? Mas vocês terão que fazer o processo de integral. Aí, o que acontece, amados? Vamos pensar no que vocês me disseram. Quando nós vamos derivar, o expoente desce o quê? Multiplicando. Multiplicando.
E o que acontece com o novo expoente? Subtrai menos 1. Subtrai menos 1, né? Bora lá. Multiplica o expoente que desce. E ele desce. E o novo expoente fica sempre menos 1. Nós estamos falando de antiderivada. Processo de integral é a antiderivada. Vem do processo contrário. Aí agora nós vamos entender qual é a operação contrária da multiplicação? Divisão. A divisão. E da subtração? Adição. E somada. E da subtração a nossa adição. O que é que nós vamos fazer agora? O processo contrário. Se antes, no expoente, nós subtraímos 1, agora nós vamos somar 1. Se antes nós pegávamos o expoente e descia multiplicando, agora ele vai passar dividindo. E esse é o processo de integral, amados. Vocês terão que somar 1 no expoente e esse novo expoente passa dividindo. Aí o que acontece? Antes, como nós já descíamos o expoente de cara, depois subtraímos, agora, como também é todo o processo contrário, primeiro a gente soma 1. Então, vocês terão que agora, todas as vezes, somar 1 num expoente e esse novo expoente vai passar dividindo. Então, basta que vocês se lembrem do processo de derivada. Vejam também como a derivada é importante. Vocês, se lembrando do processo de derivada, vocês vão conseguir resolver a integral. Basta vocês lembrarem o seguinte: integral, antiderivada. Antiderivada, processo contrário. Se o expoente subtrai 1, agora nós vamos somar. Se o expoente descia multiplicando, agora ele vai descer dividindo. E o que acontece, amados? Como eu falei para vocês no início, todas as vezes que vocês tiverem o processo, né, da integral, vocês vão ter que colocar mais C no final, que é para indicar uma constante que foi derivada. E a gente não sabe qual é essa constante, a gente não consegue definir. A gente só sabe que sofreu o processo da derivada, mas a gente não consegue definir qual é esse processo. Então, amados, voltando, processo de integral tem esse símbolo diferenciado. Ao invés de a gente subtrair 1, nós vamos estar agora somando 1 no expoente. E esse novo expoente, que é a soma com 1, ele vai descer dividindo. Processo contrário. Ele vai descer dividindo. Parece complicado, amados? Só um minutinho. A gente tem que colocar o N mais 1 embaixo ou a gente pode colocar já o resultado do expoente somado? Pode colocar direto. Não tem problema, não. Ah, Só o que eu peço para vocês terem cuidado é porque vocês vão ver que vai cair em muita fração. Tem muitos resultados que vocês vão ver que vai ter aqui uma fração para vocês terem cuidado na hora da divisão. Não é difícil não, viu, amados? É só questão de atenção mesmo. E aí eu vou resolver com vocês algumas funções para vocês entenderem um pouco do sentido dessa fração. ok. Agora, bora lá, meu povo. Vamos agora entender aquelas outras propriedades. Quando a gente deriva a constante, qual é a derivada da constante? Zero. Zero. Então, assim como existe uma propriedade específica para a constante na derivada, também existe uma propriedade específica para a integral. Então, a integral da constante vai ser sempre ela multiplicada por x. Então, aqui está dizendo isso. Se aparecer uma função do tipo 5, a integral vai ser 5x. Basta que vocês multipliquem esse valor constante pelo x. Então, agora, todas as vezes que aparecer uma constante, vocês terão que multiplicar ela por x. E sempre acrescentar o c no final, viu, amados? Então, aqui fica para vocês, é o processo contrário. Quando a gente tem, por exemplo, uma função que é 10x, 50x, que a gente vai derivar, fica só a constante, né? Ou fica 5, ou fica 10, ou fica menos 20. Então, no processo da integral, é o contrário. Todas as vezes que aparecer uma constante,
basta que vocês acrescentem x para o lado dela. Acrescentou x, está tranquilo. Segunda propriedade, amados. Se vocês tiverem uma constante, um valor constante multiplicando a função, ele pode aparecer em evidência. Digamos que vocês tivessem aqui 2x mais 4x ao quadrado mais 8x ao cubo. Vocês podem tirar o 2 em evidência, e aí eu vou mostrar nos exemplos, e resolver a integral só da função restante. Então, todas as vezes que vocês perceberem que existe ali uma constante, um valor específico que vocês podem colocar em evidência, aí vocês podem colocar esse número em evidência e realizar a integral só do que sobrou, só da função restante. Dúvidas, amados, nessa? Essa daí ficou meio confuso para mim. Eu também fiquei meio confusa, Pro. Meio confuso. Vou colocar uma função aqui rapidinho, e aí a gente já realiza um processo de integral, e aí vocês vão visualizar mais tranquila a relação como aplicar essa propriedade. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela e já vou mostrar um exemplo de um processo, né, para a gente resolver a integral. Está aparecendo com vocês meu quadro branco? Tá. Deixa eu ver aqui uma função. Primeiro eu vou fazer o processo simples da integral, só para a gente entender o processo. Depois eu faço outro para a gente colocar aquele valor em evidência e vocês entenderem como aplicar aquele outro valor. 4x ao cubo mais 6x ao quadrado. Vou colocar aqui menos 7. Eu tenho essa função, 4x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 7. Essa daqui eu vou aplicar aquele primeiro teorema, que é o da constante. E aí nós vamos resolver. Amados, todas as vezes que vocês estiverem fazendo o processo de integral, vocês têm que fazer o seguinte: somar 1 no expoente, eu vou reescrever de preto, e aí o que eu for fazer, eu vou colocar de vermelho para a gente entender o processo. Vou colocar aqui espaço para a gente fazer processo por processo, e aí vocês vão ver como é que fica. No expoente, nós temos que somar 1. Então, se antes a gente subtraía, agora a gente vai somar 1. E nós vamos dividir essa função pelo novo expoente. Quem é o novo expoente? O que nós tínhamos anterior, que nesse caso é 3 mais 3 mais 1. Olha o que eu fiz, amados. Repeti a função de preto. Então, aqui está de preto a mesma função, só para mostrar que eu repeti. E estou colocando aqui numa tonalidade diferente para vocês entenderem o que está sendo feito. Então, no expoente, nós vamos somar 1 e nós vamos dividir a função pelo novo expoente, que é o expoente anterior mais 1. Então, aqui eu vou somar 1 e dividir pelo novo expoente, que nesse caso é 2 mais 1. O que foi que eu fiz nesses dois processos? Somei 1 no expoente, porque se antes a gente subtraía 1 no expoente, agora nós vamos somar. Se antes nós multiplicarmos pelo expoente, agora nós vamos dividir. E estou aqui, ó, dividindo pelo novo expoente. Aqui eu vou aplicar aquela propriedade que a gente viu. Todas as vezes que tiver uma constante, Acrescento x. acrescento x. Deixa eu só arrumar aqui para ficar mais bonitinho, né?
Então, no lugar desse 7, vai colocar o x, ao invés do 7. Não, isso? coloca do lado. Do Ah, lado do sim. 7. Só acrescenta o x. Acrescenta o x do lado da constante. Então, onde tiver uma... E coloca o C depois. Isso. Onde tiver uma constante, todas as vezes que vocês estiverem fazendo o processo da integral, onde tiver a constante, vocês só vão do lado dela colocar o x. Não precisa dividir nem somar, porque é como se fosse o zero. 0 mais 1 dá 1, dividido por 1 dá ele mesmo. Então, quando tiver só a constante, só o número, como está aqui, acrescenta o x do lado. E aí vocês finalizam o processo da integral com a nossa constante. Vamos Tá, só... coloca mais C ou então mais K. Isso, que é para indicar a constante, ou C maiúsculo ou K, como vocês preferirem. Não, mas eu falei assim, tem que colocar o sinal de adição antes. Sim. Isso. Vamos agora reorganizar o que a gente tem. 3 mais 1 dá 4, então eu tenho 4x à quarta, dividido por 3 mais 1 dá 4, menos... Ai, meu Deus, o povo já está no clima do feriado. 2 mais 1 dá x ao cubo, dividido por 3, menos 7x mais c. Ainda posso simplificar, viu, amados? Ó, quando vocês estiverem trabalhando, aqui vai a outra dica. Quando vocês estiverem trabalhando e estiverem fazendo o cálculo da integral, sempre que vocês puderem simplificar a fração, façam, viu? Porque a gente, dificilmente, no sentido geral, a gente não trabalha com a fração, por exemplo, nesse formato, a gente sempre trabalha com ela o mais reduzido possível. Então, todas as vezes que vocês estiverem fazendo o processo da integral, sempre, quando puder, né? Claro que não vai ser toda hora que vocês não puder, mas se puder simplificar, simplifique. Até porque, por exemplo, se vocês forem olhar qualquer prova, o gabarito final nunca vai vir, por exemplo, nesse formato. Sempre vai vir com ele o mais reduzido possível. Como é que a gente reduz? Observando o que pode ser cancelado, o que pode ser dividido, o que pode ser simplificado. Por exemplo, nesse caso, eu tenho 4 em cima, 4 embaixo. 4 dividido por 4. O 1 a gente não precisa colocar, porque 1 vezes qualquer número dá ele mesmo. Então, aqui permanece x à quarta menos 6 dividido por 3. 2x ao cubo. Isso. Dois x ao cubo menos 7x mais c. Essa é a derivada, a integral dessa função aqui. Agora, vamos verificar. Eu quero saber, vou colocar numa outra tonalidade, só para a gente verificar aqui rapidinho. Eu quero saber se o meu processo de integral está correto. Se vocês querem saber, tirar a prova do 9, vocês vão fazer o quê? A derivada. Porque uma é o processo contrário da outra. Então, se vocês querem saber se esse processo está correto, se essa resposta aqui realmente é a integral dessa função, o que é que vocês têm que fazer? Derivar essa função e verificar se ela vai voltar a essa função aqui. Então, só calculando aqui rapidamente a nossa derivada. Derivada de x à quarta, desce o 4, subtrai 1 no expoente. Então, fica 4x ao cubo, menos derivada de 2x ao cubo, o 3 desce multiplicando, fica 6x ao quadrado. E a derivada de menos 7x, menos 7, e a derivada de uma constante é sempre zero, a gente não precisa colocar. Então, eu tenho aqui, ó, 4x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 7, que é exatamente a função que está aqui em cima. Então, isso mostra que o processo está correto, que a integral está correta. Então, nós temos aqui, ó, faz o processo da integral. Se quiserem tirar dúvida, faz o processo da derivada.
Então, vejo que a constante ela acaba voltando para o mesmo processo, porque a derivada é zero. Então, nunca se esqueçam dela, viu, amados? Vou colocar um outro exemplo agora para a gente aplicar aquela outra propriedade. É bom que a gente já faz alguns exemplos, já mostra para vocês como aplicar aquele processo. Olha! Tem gente que tá até cantando. Sextou. Aqui eu tenho o processo da integral, Matos. Eu tenho que fazer, né, calcular a integral dessa função. O que é que aquela propriedade diz? Se vocês tiverem alguma constante, viu, Matos? Algum valor que vocês possam colocar em evidência, a gente vai colocar em evidência e realizar a integral só da função restante. Aí, o que eu quero que vocês observem? Eu tenho a função 4x à quarta menos 8x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 12x. Tem algum número que faça parte de todos os termos que eu posso colocar em evidência? O 4? O 4. Pronto. Então, isso daqui, esse processo aqui de integral, eu vou reescrever ele como sendo isso daqui, ó. Vou colocar minha constante em evidência, que é o 4, que vocês mesmos disseram, e vou realizar o processo da integral no que sobrou. No que sobrou, eu falo, colocando 4 em evidência. Se eu tenho aqui 4x à quarta, eu coloco 4 em evidência, vai sobrar x à quarta. Se eu tenho 8x ao cubo, eu coloco 4 em evidência, vai sobrar menos 2x ao cubo, mais menos 4x ao quadrado, sobra x ao quadrado, e mais 12x, sobra mais 3x. É isso, amados? Confere? Conferem comigo. Isso. X à quarta, menos 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 3x. E ao invés de vocês aplicarem a integral nessa função, a gente vai aplicar a integral nessa função que restou. Então, aqui nós vamos ter 4 vezes. Aplicando a integral é sempre o processo seguinte, ó, amados. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, só para vocês entenderem. Vou colocar em outra tonalidade, só para vocês entenderem como funciona o processo da integral da antiderivada. Menos 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 3x. Deixa eu colocar aqui na outra tonalidade. Quando nós vamos para o processo da integral, a gente tem que somar 1 no expoente, quase na mesma cor, e dividir por esse novo valor. Então, somei 1 no expoente e coloquei aqui dividido pelo mesmo valor, 4 mais 1. Vou somar 1 no expoente e dividir pelo mesmo valor. Ó. Ô, Pro, sempre a Sim. gente vai ter que simplificar? Sim. Sempre, né? Se puder, sempre vão ter como simplificar. Uhum.
Aí depois Então, vai seguir esse passo que você está fazendo, da fórmula. isso. Mas ali foi só para colocar em evidência. Não é obrigado não, viu, amados? Aqui, colocar esse 4 em evidência, ele não é obrigado. É só um passo que vocês podem fazer para ajudar vocês no processo da integral. E lembrando, pessoal, que se aparecer o x, quando não tem um expoente, é porque é o número 1, que não precisa aparecer, viu? Porque às vezes vocês vão ficar sem saber o que somar. Então, sempre quando não aparecer o expoente, é porque é o número 1. Então, esse aqui vai ser 4. Vamos reorganizar ali para ver o resultado. Nós vamos ter x à quinta dividido por 5 menos 2x à quarta isso, sobre 2x à 4 quarta sobre 4 menos x à terceira, x ao cubo, sobre 3. 3 Mais mais 3x ao quadrado sobre 2. Aí, pessoal, o que acontece? Pode ter caso, por exemplo, se for uma função, se for uma questão objetiva, pode ter caso que o resultado vai estar escrito assim, viu? Então, ele pode estar o resultado escrito assim, ou pode estar multiplicando. Eu vou fazer direto porque a gente ganha mais tempo. Aí eu multiplicar tudo isso por 4. Vai sobrar 4x à quinta. O denominador também vai multiplicar, professora? Só multiplica pelo numerador, amado. Quando a gente tem essa multiplicação, a gente multiplica só pelo numerador. Aqui, quando multiplicar, o 4 cancela com 4 de baixo. Então, nós vamos ter menos 2x à quarta menos 4x ao cubo sobre 3. E aqui, quando eu multiplicar, eu vou cancelar com 2, vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, vai sobrar 6x ao quadrado. Então, vocês podem ter esse formato aqui, ou podem ter esse formato aqui. Então, depende muito do que a questão vai pedir, amados. Mas as duas respostas estão corretas. Só que o que é que acontece, viu, amados? Se vocês forem preferir essa primeira opção, aí eu aconselho a vocês a simplificarem esse 2 aqui, ó, com esse 4. Porque é sempre o mais simplificado possível. Então, sempre quando vocês estiverem resolvendo qualquer questão, é sempre o mais simplificado que vocês puderem. Quando puder simplificar, simplifiquem. Certo? E aí, o que é que acontece? Vocês podem ter essa opção, ou pode ter essa opção aqui, que é multiplicando no final o resultado pela constante que a gente colocou em evidência. Mas, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que o processo principal da integral é somar 1 no expoente e dividir pelo novo expoente que nós encontramos. É obrigado a colocar, professor, 4 mais 1, se eu já sei que aqui vai ser 5, posso colocar dividido por 5 direto? Pode. Eu sempre faço passo a passo, amados, para mostrar para vocês e porque eu aconselho vocês a fazerem assim para vocês não correrem o risco de errar. Quanto mais detalhado vocês escrevem, a possibilidade de errar e de vocês visualizarem tudo, eu acho melhor. Se vocês forem colocar já direto, né? Não tem problema, não está errado. Só que a possibilidade de vocês errarem, eu acho que é maior. Então, a gente sempre faz o passo a passo só para poder realmente vocês terem mais detalhes. Amados, deixa eu compartilhar agora com vocês a nossa página de propriedades, que a gente ainda tem muita propriedade para falar. Oi. Professora, Oi. acho que faltou mais um termo aí, não foi? Essa Faltou. resposta. Mais Tá vendo termo, aí? né? Eu já ia passando batida, ó. Tá vendo, amados? O que tá faltando aqui? Professor, só o 4 aí, só multiplicou só o 1, foi? Como aqui eu tenho fração, o 4, ele só multiplica pelo termo de cima. Então, ele só multiplica pelos termos que ficam em cima. E aqui o 2 e o 3 não multiplicou? No numerador? Aqui? Aqui no 3.
Esse? E o 2. Mais 3 ao quadrado e 2 à quarta. X à quarta. Não duplica não, né? Mais 3 ao quadrado, x à quarta. Se for esse 3 sobre 2, vai ficar assim, ó. 4 vezes 3, que dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Ah, tá. Fez direto, né? Deixa eu fazer direto. 4 vezes 2, 8 dividido para 4. Dá 2. Ah, tá. Obrigada, amados, por me lembrarem do C. Que bom que vocês estão atentos. Eu já ia errar. Olha. Se fosse numa prova minha, eu fazendo a prova minha, já ia perder alguns décimos. Como é que pode? Sempre tem que conter essa constante, Pro? Mesmo se não tiver na questão, sempre tem que ter, né? Sempre. A constante tem que ter em todo o processo de integral. Pelo menos, por enquanto, todo o processo de integral, vocês têm que colocar a constante, porque a gente está fazendo a integral indefinida. Quer dizer que vale para uma função, não em pontos específicos, mas para todo o domínio da função. Então, a gente chama de integral indefinida. Então, tem que ter esse C, que é a constante. Vamos voltar correndo aqui. Eu vou falar rapidinho sobre as propriedades, amados. E aí, depois a gente volta fazendo mais alguns exercícios. Eu trouxe até vários exemplos aqui para a gente fazer, mas eu acho que eu vou fazer mais direto, para a gente ganhar mais tempo. Pessoal, se eu tiver soma de funções, como foi aquele caso, x à quarta mais x ao cubo, 3x à quinta, vocês podem resolver separadamente. Ou vocês aplicam a derivada de tudo, ou resolve cada um separado e no final soma. Eu acho mais complicado vocês resolverem cada termo separado e chegar no final somar. Eu acho que se vocês fizerem o processo nela todo, como a gente fez, eu acho que é mais fácil. Como é separar? Vocês calcularam aqui separado, ó, a integral de x à quarta, a integral de 3x ao cubo, e no final vocês somarem todo mundo. Aí vocês podem fazer direto ou fazendo separado, se vocês preferirem. Se vocês tiverem as constantes, vocês podem colocar as constantes sempre em evidência, mesmo que seja uma constante específica. Digamos que eu tivesse assim, ó, 4x ao quadrado mais 6x ao cubo mais outro termo. Então, veja que eu não tenho uma constante específica para todos, mas eu posso fazer o seguinte: 4, integral da função, mais 6, integral da função, e aí vocês podem colocar essa constante em evidência. Então, fica a critério de vocês também qual é o processo que vocês querem fazer. Aqui são só caminhos que vocês podem fazer para chegar no resultado. Vamos para as nossas integrais trigonométricas. Aqui é o mesmo processo de ida e de volta, tanto na derivada. A integral do seno é o menos o cosseno, do cosseno é seno, sempre mais o c, viu, amados? Não façam que nem eu, que eu esqueci. Secante ao quadrado, tangente. Quando vocês lembrarem das derivadas trigonométricas, vocês vão ver a relação direta dessas duas. Cossecante ao quadrado menos cotangente. Secante, tangente, secante. Cossecante, cotangente menos cossecante. Tem algumas propriedades, aqui já são exemplos. Tem uma propriedade, amado, que eu esqueci de colocar, que ela é bem importante. Ela fala quando vocês forem integrar e chegar no resultado de um expoente menos 1. Por exemplo, fez todo o processo de integral. Quando chegou no final, vocês encontraram x elevado a menos 1. Toda vez que isso acontecer, o resultado é ln da função. Ln é o logaritmo natural. Eu vou colocar essa propriedade aqui no quadro branco para mostrar para vocês como é essa propriedade. Eu acho que vão ter algumas questões que vocês vão precisar, ou já precisou, não sei, aplicar. Eu vou ter com o mesmo compartilhamento. Por exemplo, amados, vocês fizeram todo o processo, né? Da integral. E aí, no final, aqui a parte de resolver separado. Como seria resolver separado? Seria a função x à quarta
a função 2x ao cubo e a função menos x ao quadrado. Se vocês quiserem resolver separado, vocês podem fazer separado. Integral de x à quarta, depois vocês fazem a integral de menos 2x ao cubo, e no final vocês fazem o processo juntando tudo e multiplicando por 4. E além disso, pessoal, se vocês não tiverem todos os termos que possam ser colocados em evidência, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso fazer integral, se não tivesse esse 4, viu, Mato? Tivesse essa função. Eu posso fazer 3 vezes a integral de x. Vocês também podem fazer assim. Eu acho que dá mais trabalho, mas fica a critério de vocês. Amados, a propriedade é o seguinte. Se vocês chegarem, por exemplo, no expoente menos 1, x elevado a menos 1, todas as vezes que acontecer isso daqui, o resultado é ln do módulo da função. Que é essa função? A função resultante que vocês vão ter aqui. A função que vai sobrar, que vocês vão trabalhar com a função. Às vezes não sobra só um termo, sobra mais de um termo. Então, chegou em x elevado a menos 1, é módulo da função. ln, módulo da função. Vem daquele logaritmo natural. Vocês, não sei se vocês já... Para a gente encontrar menos 1, a gente tem que botar ln e módulo da função? Isso. Todas as vezes que vocês chegarem, calculou a integral, e a integral, vocês chegaram no resultado x elevado a menos 1, aí vocês têm que colocar ln, módulo da função que vocês encontraram, mais c. Então, é sempre ln, módulo da função que vocês encontraram, que é essa função resultante aqui, ó. Tranquilo, amados? Tranquilo. Mas é só se aparecer o menos 1. Entendi. Pessoal, vou colocar aqui alguns exemplos para fazer com vocês aqui agora, porque tem duas coisinhas que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro exemplo. F de x igual x ao cubo. Vou colocar aqui menos 5x à quarta mais 7x à quinta dividido por x. Pessoal, quando vocês estão resolvendo o processo da derivada, a gente tem uma regra específica tanto para o produto quanto para a multiplicação e o quociente. Mas quando vocês estiverem resolvendo o processo da integral, o interessante é que vocês sempre simplifiquem ao máximo, tentem reescrever de algum jeito que vocês consigam sair do denominador, sair de uma fração. E aí a gente pode utilizar a ideia do negativo, né? Que a gente pode colocar o negativo, e aí o que está no denominador vai para o nosso numerador. Isso só pode acontecer, amados, se tiver só um termo. O que eu vou fazer agora, esse processo de simplificar, só pode acontecer se tiver só um termo no denominador. Se tiver mais de um termo no denominador, não pode, viu? Vocês não têm como mexer, não tem como fazer essa simplificação. Então, isso aqui só pode para um termo no denominador. O que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever toda a minha função, só que eu vou dividir cada numerador pelo denominador. Então, como é que eu vou escrever? Eu vou colocar o x ao cubo dividido por x. Isso aqui vocês vão precisar fazer bastante no desenvolver das questões de vocês. Menos 5x à quarta dividido por x mais 7x à quinta dividido por x. Se vocês fossem aplicar de cara a integral aqui, vocês não iam conseguir. Então, qual é o procedimento que vocês têm que fazer? Tentar sempre simplificar ou reorganizar a depender do que está pedindo na função. Por enquanto, eu não estou calculando a integral. Deixo claro que, por enquanto, eu não estou calculando a integral dessa função.
certo? Eu estou reescrevendo a mesma função de um jeito diferente. Isso aqui só pode acontecer porque o meu denominador só tem um termo. Se tivesse mais de um termo, isso não poderia ser feito. Por exemplo, x mais 1, x mais x ao quadrado, x mais 10, não poderia ser feito. Agora, pessoal, o que é que acontece? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu só posso fazer porque é a mesma incógnita. É o que a gente chama de mesma base. Divisão de valores de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Lembram das regrinhas lá de potência? Divisão de valores de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Primeira divisão, conserva a base, que é x, e subtrai os expoentes. Quando não aparece, que número é que fica aqui? 1, né? 1. Então, se eu tenho x ao cubo dividido por x elevado a 1, como é que vai ficar esse novo expoente? X ao quadrado. X ao quadrado. E essa divisão aqui, como é que fica? Menos 5x ao cubo. Menos 5x ao cubo. Basta que vocês estejam sempre subtraindo 1. E no final, mais 7x à quarta. X à quarta. Aí agora, vocês vão aplicar agora a integral nessa função. E agora a gente vai calcular a integral dessa função. Vamos agora já reescrever aqui resolvendo. Então, aplicando as regras de integrais, nós vamos ter o seguinte. Vai ser sempre somar 1 no expoente. Então, eu vou ter aqui 2 mais 1. Eu já vou fazer direto, viu, amados? Então, atenção, porque eu já vou fazer direto. 2 mais 1 dá 3. Então, eu já sei que esse denominador aqui vai ser 3. Menos 5x. Como o expoente é 3, eu vou ter 3 mais 1, que eu já sei que dá 4. Então, vou colocar aqui embaixo. 4. Mais 7. X elevado a 4. Mais 1. E eu já sei que é 5. Já vou reescrever aqui embaixo o 5. Porque senão vocês vão ficar perguntando assim, de onde veio esses denominadores? Então, esses denominadores já é a soma dos expoentes que estão em cima. Então, só reescrevendo, eu vou ter x ao cubo sobre 3 menos 5x à quarta sobre 4 mais 7x à quinta sobre 5 mais c. Então, o que acontece? Essa integral veio dessa função. Então, todas as vezes que vocês estiverem com um numerador e um denominador, tentem fazer a simplificação, que é esse processo aqui, ó, simplificar, certo? Então, vocês terão que tentar sempre simplificar. Simplificar, por quê? Porque vocês precisam tentar sair dessa divisão. E aí, amados, isso só é válido quando só tem um termo aqui embaixo. Se tiver mais de um, não tem como. Essa é a primeira ideia que... Oi. É só uma dúvida. Você falou um termo, denominador. Mas se fosse assim, 2x, 3x, por exemplo, seria possível? Se no lugar do x fosse 2x? Tivesse um 2 antes do x, ficasse 2x, 3x, 4x, por exemplo. Era possível, só que aqui ficaria x ao quadrado sobre 3 ou x ao quadrado sobre 5, dependia do número que tivesse aqui. Aqui ficaria menos 5x ao cubo sobre o valor que aparecesse. Vocês simplificariam só o x e o valor permaneceria embaixo de todo mundo. Entendi. Pessoal, outra questão que eu quero resolver com vocês, essa gera um pouquinho mais de detalhes. E eu quero também um pouquinho de atenção de vocês, que é no sentido das raízes. Vocês já chegaram a estudar, eu acredito que sim,
Já viram os exemplos com raízes? Raiz quadrada, raiz cúbica. Já. É algo também que, às vezes, tem aluno que tem dificuldade por entender essa nova escrita. Quando vocês estiverem trabalhando com raiz, vocês também vão precisar sair dessa raiz, viu, Matos? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, que eu acho que é um dos exemplos que está na lista de vocês. Se eu não me engano, esse exemplo está na lista. Mas aí, se já viram, já fizeram, não tem problema. A gente já presta atenção. Gente. Agora dando. É x à quarta mais 3x elevado a menos 1 sobre 2. Se vocês já viram na aula presencial, não tem problema, viu, amados? Eu só vou reforçar porque eu vou chamar a atenção para os passos. Raiz cúbica de x. Ó, como eu falei para vocês, sempre quando tiver essa questão do denominador, de ser uma fração, a gente tem que reorganizar a primeira função. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, reorganizar essa função. Então, eu vou reescrever essa função como sendo x à quarta sobre raiz cúbica de x. Vocês podem já ir direto, viu, amados? Não tem problema. Eu gosto de fazer parte por parte, para todo mundo que está assistindo conseguir entender o que a gente está fazendo. Então, o primeiro passo, eu estou reorganizando e escrevendo todos esses números sobre o denominador, que é a raiz cúbica de x. O segundo passo é reescrever essa raiz de um jeito diferente. Por que eu chamei a atenção de vocês? A raiz, amados, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês tiverem raiz de x, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui A e vou colocar aqui B, para vocês entenderem. Então, se eu tiver raiz B de x elevado a A, todas as raízes, ela pode ser escrita assim, ó, x, o expoente que está lá dentro, dividido pelo índice da raiz, que nesse caso é B. Então, toda raiz, ela pode ser escrita com esse formato. Ao invés de a gente ter raiz B de x elevado a A, pode ser x elevado a A sobre B. Na maioria dos casos, o que é mais comum aparecer? Isso aqui. Por exemplo, raiz quadrada de x. A maioria das raízes que vocês trabalham é quadrado e normalmente não tem expoente. Então, isso daqui é a mesma coisa que x. Expoente, quando não aparece, é 1 dividido. Esse índice, quando não aparece, é 2. Porque, às vezes, quando vocês estiverem estudando, que sair e chegar nesse termo, vocês vão ficar também um pouco perdidos. Então, só relembrando que essa raiz pode ser escrita nesse formato. De onde é que vem esse 1? O expoente de x. E de onde é que vem esse 2? O índice da raiz. Então, qualquer raiz, ela pode ser escrita nesse formato. E é o que nós vamos reescrever ali agora. Vamos pensar na raiz. Vou escrever aqui no cantinho, ó. Eu tenho raiz cúbica de x. Então, vai ficar x elevado a 1, que é o expoente que não aparece, sobre 3. Então, a raiz cúbica nada mais é do que x elevado a 1 sobre 3. Então, agora eu vou reescrever minha função, só que na parte de baixo do meu denominador, ao invés de deixar raiz, eu vou deixar x elevado a 1 sobre 3. Mais 3x elevado a menos 1 sobre 2 sobre x elevado a 1 sobre 3 mais 4 sobre x elevado a 1 sobre 3. Agora, nós vamos reorganizar.
ainda, né? Reorganizar no sentido de quê? De tirar esse denominador. Se tiver a mesma base, basta que a gente subtraia os expoentes. Então, nesse caso, eu vou ter x, porque é a mesma base, e vou subtrair os expoentes. 4 do numerador menos 1/3. Mais 3x elevado a menos 1 sobre 2 menos 1/3. Conserva a base, subtrai os expoentes. O último termo, a gente não vai precisar fazer isso porque eu não tenho o x. Eu só tenho o x na parte de baixo. Então, eu posso colocar esse x na parte de cima. Basta que a gente coloque o negativo. Então, é como se eu tivesse aqui menos o de baixo. Então, eu posso reescrever ele com o valor negativo. Então, aqui vai ser menos 1 sobre 3. Reescrevendo isso aqui para ficar na parte de cima. Eu vou reescrever isso daqui já resolvendo esses expoentes. O primeiro, 4, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 11. Então, 11 sobre 3. Mais x. Aqui, nesse caso, pessoal, eu tenho menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, que são expoentes que têm denominadores diferentes. Então, a gente pode resolver assim, ó, 3 vezes 1 e 2 vezes 1. Então, eu vou ter aqui menos 3 com menos 2, menos 5 sobre 6. São dois números primos, 2 e 3, então o denominador vai ser a multiplicação dos dois. Menos 5 sobre 6. Mais 4 elevado vezes x elevado a menos 1 sobre 3. Aí agora, pessoal, que a gente vai aplicar a integral nessa função. Aí agora sim a gente aplica o processo da integral. Então, Ô, como é? professora, você pegou os expoentes e diminuiu? Porque eu estou fazendo divisão, amada. Aí, Então, nesse caso, subtrai você os cortou expoentes. depois todos os x aí de baixo? Para Não, tirar o denominador? não, aqui o x. E o 3 aí, Não, pronto. o Faltou o x, o 3 aí. denominador, que eu tô falando. Cortou todos? É porque você mantém a mesma base. Fica o x Ah, e sim. subtrai os expoentes. Aí você mantém a Entendi. mesma base. Aí aqui agora nós vamos fazer o processo da integral, que é somar 1 e divide por essa soma. Então, aqui eu vou ter mais 3x. Amados, esperem, só um minutinho terminar, não saiam não. Só para a gente terminar só essa questão. 5 sobre 6 mais 1 mais 4x menos 1/3 mais 1 sobre menos. Aí eu aconselho, amados, nesse momento que tiver dúvida, tá voltando também com as regrinhas para soma e subtração de frações, viu? Porque senão vocês vão se perder aqui, por exemplo, nesse menos 5 sobre 6, como Eu resolver. não Então, entendi, Pro. Esse na menos, dúvida, amados, sei justamente lá, esse expoente. pois é melhor você voltar lá na soma, subtração, porque senão a gente vai perder muito tempo agora e o nosso tempo já está corrido. Aí aqui, ó, por exemplo, nesse caso, 11 sobre 3 mais 1, multiplica 3 vezes 1, que dá 3, mais 11, 14 sobre 3. Então, vai ser x elevado a 14 sobre 3, dividido por 14 sobre 3, mais 3 vezes x. Aqui nós fazemos assim, ó, 6 vezes 1 dá 6. 6 menos 5 dá 1. Então, 1 sobre 6. E aqui vai ficar dividido por 1
sobre 6, mais 4x, nesse caso, 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. Então, nós vamos ter aqui 2 terços. Então, dividido por 2 terços mais 6. Pessoal, eu vou só apagar a parte de cima para me finalizar aqui. Como fica aí o resultado dessa integral. E aí vocês lembrem depois qual foi a função. Porque eu vou só comparar rapidinho algumas informações. Mas já está terminando. Já vou liberar vocês para o feriado. Fazer de vermelho, porque a gente já está finalizando. Esse processo dos expoentes, a gente pode fazer pela forma do MMC, né? Pessoal denominador. Isso. Aí é o processo de MMC, porque é só para fazer mais rápido. Mas aqui é tudo MMC, viu, amados? Então, quando você chegar nesse processo de soma, é tudo MMC. Pessoal, se vocês tiverem uma divisão e na divisão aparecer fração, vocês têm que manter o numerador, que é o que está em cima, e multiplica pelo inverso do numerador. Então, o que é que nós vamos fazer? Manter o numerador, x elevado a 14 sobre 3, e multiplicar pelo inverso do denominador. Se aqui eu tenho 14 sobre 3, vai ficar 3 sobre 14. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui eu vou ter, 3x elevado a 1 sobre 6. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Se eu tenho 1 sobre 6, vai ficar 6 multiplicando sobre 1. Mais 4x elevado a 2 terços. Se eu tenho 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2. Aí, quem tiver dúvida, amados, vão lá, divisão de valores com frações. Para vocês entenderem também esse processo. Mas é sempre mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora, pessoal, eu vou só finalizar. Deixa eu ver. Aqui nós vamos ter x. Aqui não dá para simplificar. Então, vai ficar 3x elevado a 14 sobre 3 sobre 14. Mais 6 vezes 3, 18. Então, nós vamos ter aqui 18x elevado a 1 sobre 6. E aqui 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, mais 6x elevado a 2 terços mais 6. Aí, pessoal, só para finalizar, depois vocês voltem o vídeo para acompanhar, né? Só para vocês terem os passos. Eu vou só reescrever uma outra possibilidade, porque na hora que vocês estiverem estudando, às vezes vocês estão estudando o resultado no básico, final do livro, ou o resultado diferente. Tem livros que vai parar aqui, como vocês chegaram. Tem outros livros que vai reorganizar no formato de raiz, certo? Então, só para a gente sair desse resultado e chegar numa raiz, que é que nós vamos ter x elevado a 14 sobre 3, na verdade, é a raiz cúbica, né? 3 sobre 14. Raiz cúbica de x elevado a 14 sobre 14, mais 18 raiz sexta de x mais 6 raiz cúbica
de x ao quadrado mais 6. Pessoal, o que é que eu chamo a atenção para vocês? Como a gente saiu da raiz e chegou nesse resultado, possa ser que no final, a depender da questão, o resultado seja pedido também no formato de raiz. Então, vocês podem chegar nesse formato aqui ou nesse formato aqui embaixo. Os dois estão corretos, só que escritos de maneira diferente. Mas o que eu vou sempre lembrar, viu, amados, que vocês vão precisar agora, de toda forma, entender esse processo de raiz e chegar na questão do expoente, e vocês vão precisar de soma e subtração de frações. Então, vocês vão cair aí na parte de MMC, viu, amados? Só para vocês terem cuidado. Acho que alguém quer perguntar. Eu consegui entender a sequência, você tirou o MMC, aí depois você pegou o expoente do denominador e multiplicou, não foi isso? Qual parte, amada? Para finalizar. Aqui, multipliquei pelo inverso do denominador. Divisão de frações, você multiplica pelo inverso da fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E no caso aqui está no denominador. Entendi. Mas antes você tinha que fazer o MMC, né? Sim. Todas as vezes que estiver trabalhando com frações, soma de frações, subtração de frações, tem que fazer o MMC. Boa noite, professora. Boa noite, amada. Opa. Ô, Pro, eu queria, na verdade, não é sobre o assunto, mas é também sobre esse conteúdo. Como se dá o processo de aproveitamento de estudos? Por que da minha pergunta? Eu entrei com a solicitação para aproveitar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Conteúdo de cálculo 1, beleza, eu tive aproveitamento. Só que eu tive disciplinas que eu já estudei tudo isso daí, no curso que eu fiz anteriormente, que utiliza muito para microeconomia. Mas não entrou como aproveitamento, entendeu? Eu queria ter aproveitado também essa disciplina, porque eu já estudei esse conteúdo. Inclusive, está lá na ementa que eu enviei, mas foi negado. Aí eu queria saber como é que se dá o processo, porque na UFES, por exemplo, vai para a mão do professor que leciona, para a área de conhecimento, o processo, e o professor, ele faz uma avaliação, né? Esqueci o termo. Ele escreve mesmo o conteúdo, fazendo toda a correlação. Quando eu questionei para a secretaria, aí eu tive uma resposta que, na verdade, simplesmente falava sim ou não, deferido ou indeferido, mas não falava o porquê. Porque esse conteúdo aí está na ementa, eu estudei, eu não vejo... Eu poderia estar adiantando, estudando outra coisa nesse momento, não é desvalorizando, Pro. A disciplina é ótima, eu sei que revisar sempre é bom, mas do tipo, a gente não tenho tempo hoje, eu gostaria até de ter, mas eu não tenho. Então, eu queria poder adiantar esse conteúdo, até cálculo 2, cálculo 3, e não foi aproveitado. Eu queria entender como é que dá esse processo e por que não foi aproveitado. Então, amada, assim, o processo que acontece na UNEAD, eu acredito que seja o mesmo processo da UNEB presencial. Eu não participei ainda dos processos de aproveitamento de nenhuma disciplina da UNEAD, nenhuma disciplina relacionada a cálculo eu participei dos processos. Normalmente é montado um processo via SEI, aí nesse processo coloca a solicitação do aluno, todo o processo, e é montado uma banca com algumas pessoas, alguns professores para avaliar. Pelo menos na época que eu participei, o processo ele tinha como base a carga horária, a ementa e alguma coisa relacionada, se não me engano, às referências, ou era o conteúdo programático. Então, pegava a ementa, conteúdo programático e a carga horária. Se batesse, era aproveitado. Então, se você está com a ementa, que a ementa bate com a ementa de cálculo 2, se você já estudou integral, já estudou derivadas e a carga horária é a mesma, eu mesmo não vejo... Desculpe interromper, Pro. A carga horária, na verdade, soma superior. E o conteúdo foi até o final de cálculo. O meu questionamento era esse. Tem como a gente solicitar a reavaliação, Pro? Então, você pode afirmar, você faz um e-mail para a coordenação e você pode questionar, tendo em vista que é o mesmo conteúdo programático, aí você coloca como anexo a sua ementa do componente que você já fez em outra universidade e coloca a ementa do curso, que já tem no projeto do PPC. Coloca os dois e aí você faz o questionamento. Aí vai depender da resposta, né? Do que eles vão lhe dizer. Mas eu acho que a base é a mesma da presencial, como eu te disse. Na presencial que eu participei, a gente tinha como base os conteúdos, a ementa e a questão da carga horária. E
Então, não vai para a mão da senhora, no caso, né? Não, eu não avaliei ainda nenhum processo desse com relação ao UNEAD, nenhum processo de aproveitamento da UNEAD. Eu já fiz pela UNEB presencial, mas pela UNEAD não. Então, eu acredito que seja o mesmo caminho, eu acredito. Tá bom. Obrigada pelo esclarecimento, professora. Boa noite. Boa noite, amada. Eu acho que vou liberar vocês, né, amados? Hoje eu me inspirei, porque vocês estão de folga amanhã, e aí eu roubei mais uns 10 minutinhos de vocês, mas eu já vou liberar, viu, amados? Vou aproveitar agora meu quase sextou para lançar esse vídeo lá no YouTube, e depois vocês tentem assistir de novo, para vocês tirarem dúvida, para vocês verem a questão desses passos, questão das frações, questão da raiz, porque eu acho que vai ajudar bastante vocês. Já baixei a frequência, vou colocar também a frequência para os nossos tutores, mas eu acho que é isso, né, amados? Tudo certo? Tudo certo na Bahia? Ficamos por aqui? Tudo ótimo, tá? Boa noite, bom feriado. Boa noite, meu povo. Aproveite o feriado, descansem e termine minha lista. Boa noite. Tchau, tchau, Boa amados. noite, Bruno. Ah. Boa noite, professora. Boa noite, amados. Boa noite, professora. Boa noite, Pro. Boa noite.